Te perguntando aqui de Palmeiras, perguntando de Palmeiras. Você tem duas, né, sobre Palmeiras. É basicamente isso. Por quê? Perguntando aqui de um meia armador aqui, ó. Não, meia armador no São Paulo foi o Matheus Gomide que perguntou, tá? O André Hernan até pode dar uma pincelada depois. Mas o Palmeiras está de olho no meia armador e tem a questão do Matheus Pereira, não é mesmo? Me atualiza sobre essa situação que foi muito falada nas redes sociais, se ele pode reforçar o Palmeiras ou não. Lembrando que ele tem um contrato com o Cruzeiro até junho. E o Cruzeiro tem negociações de andamento para renovar. Mas e aí, ô Bruno Andrade, como é que está essa questão? Aliás, foi uma informação que nós trouxemos de forma exclusiva no Fala Fonte. Já não me recordo se foi na semana passada ou há 2 semanas, que o Palmeiras gosta, que o Palmeiras entende que se ele não renovar com o Cruzeiro, continuar empurrando, entre aspas, o Cruzeiro com a barriga, o Palmeiras vai entrar em cena e tentar uma negociação, inicialmente direta com o jogador para assinar um pré-contrato, porque hoje, dia 2 de janeiro, o Matheus Pereira tem contrato vigente com o Cruzeiro por mais 6 meses, é bem verdade, é jogador do Cruzeiro, mas ele pode a qualquer momento assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, seja do Brasil ou seja de fora. Então o Palmeiras acompanha atentamente isso, o Matheus Pereira sabe do interesse do Palmeiras, os representantes do jogador também sabem do interesse do Palmeiras. Não vejo honestamente o Palmeiras negociando com o Cruzeiro agora, porque o Cruzeiro não vai facilitar, não negociaria com o Palmeiras agora, mas, ou seja, o pré-contrato o Cruzeiro não pode fazer nada. Então é fortalecer essa informação que o Palmeiras continua atento e percebe que essa situação do Matheus Pereira continua indefinida. O contrato para renovar ali dele no Cruzeiro continua em cima da mesa, contrato válido por 3 anos, mas por enquanto não houve avanços, o Matheus Pereira não assinou esse contrato, é fortalecer exatamente isso. O Matheus Pereira continua no radar do Palmeiras, mas aí só para junho, não para agora, porque ele tem contrato vigente com a Raposa. E aquela do jogador que está sendo vendido, Luiz Guilherme, está sendo vendido pelo West ao Sport. Vai pingar algum cascalho no bolso da Leila Pereira ou nada? Como é que tá essa situação? Porque o Palmeiras tinha uma porcentagem, ou era mais-valia, não é mesmo? Pelo Luiz Guilherme, jovem, nem mais-valia. atacante. O Luiz Guilherme, quando foi vendido do Palmeiras para o West Ham, ali cerca de 20 milhões de euros, o Palmeiras assegurou 20% de mais-valia. Não é 20% do passe ou dos direitos econômicos, é de mais-valia. E como o West Ham está vendendo o Luiz Guilherme para o Sporting por um valor global de 17 milhões de euros, 14 mais 3, não atinge 20 milhões de euros, o valor é abaixo, então como o valor é abaixo, o Palmeiras não consegue, não tem direito a nada em relação à mais-valia. Essa mais-valia só existe para, enfim, explicar muito rapidamente, se a venda fosse acima dos 20 milhões de euros, que foi o valor que o Palmeiras vendeu para o West Ham. Como o valor é abaixo, o Palmeiras não recebe nada em relação à mais-valia, que seria então de 20%, não recebe nada. Recebe sim uma quantia envolvendo o mecanismo de solidariedade, que eu muito honestamente não sei qual é, se é um 2, 3, 4, lembrando que o máximo é 5%, depende muito do tempo que o jogador ficou na base do clube, mas sim, o Palmeiras recebe uma pequena quantia em relação ao mecanismo de solidariedade, mas não recebe nada em relação à mais-valia. O Luiz Guilherme troca o West Ham pelo futebol português, chega aqui a Lisboa no começo da próxima semana, reforça o Sporting de Portugal depois de uma passagem apagada pelo futebol inglês.